Boa tarde a todos. É com muita alegria que o NEDEC recebe hoje a artista Laura Belém. Eu vou agradecer em nome do NEDEC, né, em nome dos professores e alunos que fazem parte do NEDEC, das 3 universidades, né, a Escola de Belas Artes da UFMG, a Escola Guinhar da UENG e a Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. Nós temos aqui bastantes membros, né, participando, professora Letícia Grandinetti, Eugênio, a Andréa Vilela, Eugênio Horta, quem mais está aqui? Vamos olhar todo mundo. Tem os alunos, né, a Flávia Vilela, a Selma, que mais, gente? Acho que estão todos aqui, né? E eu vou pedir permissão para vocês para falar um pouco sobre a biografia da Laura e depois, em seguida, abro a fala para ela. Ela vai falar e depois a gente abre para as perguntas, né, que já podem ir acontecendo durante pelo chat e ou então depois quem se sentir à vontade abre a câmera e faz a pergunta para ela. Muito obrigada, Laura, por ter aceito o nosso convite, pela sua generosidade de falar para a gente hoje. Para a gente é uma alegria te ouvir. Laura Belém é artista plástica, bacharel em artes pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em artes plásticas pelo Central St. Martin's College of Art and Design, Londres, no Reino Unido. E ela foi bolsista da CAPES, CBN. Participou em residências artísticas em diversas instituições, sendo as mais recentes Art Residence Wilbard, Rothenburg, na Alemanha. Prêmio de Residência de São Paulo, Rothenburg Arte ob der Delfina. Tauber. O alemão eu fugi. E Prêmio de Residência São Paulo Arte Delfina Foundation, Londres, Reino Unido. Dentre outros prêmios recebidos pela artista estão CIFO, Grants and Commission Program, da Cisneros Fontenau's Art Foundations, dos Estados Unidos, Prêmio CNI SESI Marco Antônio Vilaça, de Artes Plásticas, que é de Brasília, e a Bolsa Pampulha, do Museu de Arte da Pampulha, de Belo Horizonte. A Laura participa desde 2011 com várias exposições individuais e muitas exposições coletivas também. Eu vou abrir a palavra para você, Laura. Gostaria de te agradecer e nos colocar aqui à disposição para o que você precisar. Se você precisar de compartilhar a tela. Gostaria de pedir a todos, né, que por gentileza mantenham os microfones e as câmeras fechados, enquanto a Laura estiver falando, para a gente ter uma melhor conexão, né? E eu também vou manter a minha. E depois a gente está aqui, né? Fica tudo fechadinho, que é para fluir melhor, mas depois a gente abre para o diálogo. Obrigada, Laura. Obrigada, Camila, pela apresentação e pelo convite para estar participando aqui hoje. Eu acho, em primeiro lugar, quero parabenizar, né, pela iniciativa de criar esse núcleo de estudos em desenho contemporâneo e de fazer a ponte entre as universidades, né, entre a Escola de Belas Artes UFMG, a Escola Guinhar e a faculdade em Goiás. Eu acho muito bacana isso, quando as escolas começam a conversar, né, que todo mundo sai ganhando, os professores, os alunos e as próprias universidades também. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço as pessoas também que fizeram o tempo, o horário para estar aqui hoje com a gente. E tem alguns colegas aí conterrâneos, né, contemporâneos de faculdade, que são o Eugênio Pacelli e a Letícia Grandinetti. Então é um prazer estar com vocês aqui de novo também. E, bom, a Camila me fez algumas perguntas que a gente pensou em conversar um pouco assim, a partir delas, né, sobre o trabalho, mas eu preparei um PDF, um pequeno PDF também, com uma seleção de
de desenhos que eu pensei em mostrar para vocês, porque eu não sei se todo mundo conhece a minha produção, o meu trabalho de desenho, e aí eu pensei talvez começar a partir daí, mostrando, e daí a gente abre a conversa um pouco mais. O que vocês acham? Eu acho ótimo, perfeito. Bom, então eu vou puxar aqui o PDF e eu acho que antes seria interessante falar um pouquinho também sobre a minha formação, né, brevemente. Quer dizer, a Camila já falou aí que eu me formei em bacharel na Escola de Belas Artes da UFMG e mestre pelo Central St. Martin's College em Londres. Mas acho que é interessante falar que a minha habilitação na Escola de Belas Artes da UFMG foi em desenho, né? Eu não sei como que está o currículo quadro da escola hoje, mas na época a escola pedia uma habilitação, né? E eu escolhi o desenho porque me parecia o ateliê mais aberto à experimentação e ao hibridismo de linguagens, né? Que é uma proposta também do NEDEC, né? Assim, pensar o trânsito entre as linguagens. E então toda a minha pesquisa, a minha investigação começou no desenho, né, no plano, no bidimensional, e daí foi partindo para o tridimensional, né? Ainda dentro da escola, no último ano assim, de escola, eu comecei a desenvolver alguns objetos e pensar um pouco mais da relação do trabalho com o espaço real. E daí quando foi em 98 eu tive uma bolsa para fazer a minha primeira residência artística no exterior, uma bolsa do Headland Center for the Arts, na Califórnia, onde eu fiquei 3 meses. E nessa residência, então, eu desenvolvi os meus primeiros trabalhos assim mais instalativos mesmo, né? Instalações mais efêmeras, intervenções no espaço, coisas mais efêmeras assim. Daí eu voltei para o Brasil, depois dessa residência, fiquei aqui durante um ano, eu trabalhei um pouquinho como monitora de exposições no Instituto Moreira Salles. Eu comecei a expor, na verdade, assim, desde a época da escola, né, assim, e eu considero, assim, que a minha trajetória mais profissional, assim, de exposições que eu coloco hoje em dia no meu currículo, assim, tal, começam a partir dos anos 2000, né? Em 2001 eu participei do primeiro Rumos Artes Visuais do Itaú Cultural, e em 2002 uma exposição que foi bem importante na minha trajetória foi um convite do Adriano Pedrosa para fazer uma individual no mezanino do Museu de Arte da Pampulha, um projeto novo dele, onde ele convidava artistas para dialogarem diretamente com o espaço, com o contexto do museu, com a história, ou com a arquitetura, com algum elemento que trouxesse a questão do site specific, né, do trabalho pensado a partir do local, né, para o local. Então, essa exposição de 2002 é a primeira exposição que eu faço, talvez, no Brasil, que traz essa questão do espaço real mais presente, de uma forma mais efetiva, né? E aí, então, eu passo a me dedicar, assim, bastante, na verdade, à produção de instalações, né? Que ocupam grande parte, assim, do meu portfólio hoje em dia, assim, por assim dizer, e o desenho, ele sempre está ali junto de alguma forma, né? E eu separei para vocês aqui para mostrar uma seleção de alguns desenhos feitos entre 2008 a 2020, não estão em ordem cronológica, propositalmente, porque eu queria pensar nesse trânsito mesmo, as coisas assim, podendo ir e vir ao longo dos anos, e até vendo a relação, a gente pensar um pouquinho em relação entre os trabalhos feitos em momentos diferentes. Então, eu estou começando aqui
por esse, por um desenho dessa série Dança Noturna. Deixa eu só ver se esse aqui é o primeiro slide. Peraí, tá certo. Dança Noturna, que é o desenho que eu enviei para a Camila, a imagem que ela pediu que me enviasse, né, uma imagem para o flyer, e eu enviei um desenho dessa série, né? É uma série composta de 12 desenhos, e acho que eu selecionei aqui hoje 4 deles para a gente ver, e são desenhos feitos com fogo, o fogo sobre papel pintado com nanquim. Então, primeiro eu pinto o papel com nanquim e depois venho com o fogo fazendo esses vazados, né? Então, essas formas, elas vão sendo formadas com um certo controle, mas também não há um controle total, né? Propositalmente, assim, o fogo onde ele vai queimando, e uma certa hora eu paro essa queima, né? Assim, as formas vão se abrindo e uma certa hora eu paro isso. Então, vocês estão vendo bem? Tá ok? Sim, tá ótimo. Tá. Então, vou passar aqui para o próximo slide. E se alguém quiser também fazer uma pergunta, mas aqui é interessante a gente ver o trabalho, né, assim que ele está emoldurado, né, porque é um trabalho que ele depende muito desse fundo, ele é um pouco indissociável, né, assim, dessa moldura, por assim dizer, porque qualquer elemento que eu vou colocar ali atrás, ele vai aparecer, né, esse vazado. Então, desde o início eu senti assim que não podia ser uma superfície branca, né? Eu não queria uma coisa que fosse assim muito neutra, muito branca. Então eu escolhi essa madeira nesse tom propositalmente, e esses rajados assim da madeira me interessam também. E essas formas, né, que vão surgindo, elas me lembram, sem querer direcionar, né, assim, uma leitura, porque eu acho que o trabalho ele é mais interessante quando ele é aberto a leituras, interpretações, né, sentimentos diferentes. Mas eles me lembraram depois, assim, de fazer um pouco assim criaturas noturnas ou folhas de árvores ou bichos, morcegos, não sei, olhos, né? E aí, e ao mesmo tempo tem uma questão do movimento envolvido, né? E aí por isso eu coloquei esse título também, Dança Noturna. Ô, Laura, sou eu, Letícia. Queria te perguntar uma coisa. Essa questão da montagem, ela é uma questão muito, vamos dizer assim, complexa, assim, né? Principalmente se falando em arte contemporânea, assim, como se vai montar o trabalho, né? Eu acho que aqui tem tanto aluno, seria tão interessante, assim, se você falasse um pouco sobre como que se dá essa escolha da montagem. Eu acho que seria interessante, porque é uma questão, né, atual, assim, como montar o trabalho. Nos trabalhos de desenho principalmente, né? Eu sempre opto por uma moldura que seja assim limpa, né, assim reta. Algumas vezes eu gosto bem de deixar esse como se fosse um passepartout, assim, entre aspas, da própria moldura, né? Ou seja, não tem um passepartout assim que chega mais tradicional assim e vai até o desenho, não. Ele já tem esse espaço, a moldura é feita maior propositalmente para deixar esse espaço de respiro ali em volta, mas nem sempre também, alguns são assim. Alguns são muito assim na experimentação mesmo, assim, de chegar, colocar num tom de moldura e sentir, mas muitas vezes, depois de fazer o trabalho, assim, já vem um pouco para mim também essa ideia, sabe, assim, de como vai ser a moldura, como que ela deve ser. E aí tem uma pequena experimentação, assim, talvez de tonalidade em alguns casos. Mas esse aqui, por exemplo, eu sabia que eu não queria uma madeira, não podia ser uma madeira escura
e também não queria uma madeira muito clarinha, entende? Assim, eu acho que ele traria um espírito diferente, se fosse escuro demais ou muito claro. Então eu queria uma coisa um pouco intermediária, assim, né? Que não fechasse demais e que nem fosse totalmente clarinho e aberto, sabe? Uhum. Mas ele vai um pouco num sentimento mesmo, assim, num feeling assim, mais intuitivo mesmo e um pouco de experimentação mesmo, de pegar o material, colocar e olhar, sabe? Assim, e Isso é sentir como importante, que né? fica. Isso é importante. Sentir como que fica assim, nesse sentido. Passa um pouco por aí, assim, quando o trabalho está pronto. E aí eu coloquei alguns frames desse vídeo bem na sequência do Dança Noturna, um pouco para a gente pensar nessa questão do trânsito entre as linguagens, né, que a Camila colocou, e também para falar de que esse trabalho de dança noturna ele veio a partir do fazer desse vídeo. Esse vídeo eu fiz em São Paulo, em julho, eu morei lá durante um tempo, e num workshop, a partir de um workshop de vídeo no Espaço Cultural Porto Seguro, com um artista franco-tunisiano, que ele fez uma proposta de experimentação, e aí as pessoas, os participantes, dialogavam, se relacionavam a essa proposta. E a minha ideia isso é uma folha de papel, né, que está sendo segurada, é a mesma folha, o mesmo papel, aliás, que eu uso para esse desenho, né, um papel sumier. É uma folha de papel que está sendo segurada contra o sol, num vídeo, um filme que está propositalmente subexposto, né? Então por isso que ele está assim escuro, dá uma ideia de noite. E um amigo segura a folha de papel assim contra o sol e eu venho com um incenso furando essa folha e aos poucos a luz do sol vai penetrando por ela, né? Até que vários furos vão sendo feitos e bom, esse vídeo está no meu site depois para quem quiser assistir o vídeo inteiro. Mas aí, no processo de feitura deste vídeo, eu achei que para dar essa ideia da noite que eu estava querendo, né, assim, que há uma inversão aqui, na verdade, o vídeo é filmado durante o dia, né, em pleno sol, mas é uma sensação noturna. Eu achei que para dar essa sensação noturna eu tinha que pintar o papel de preto. E aí eu fiz os primeiros experimentos, então, pintando essa folha de preto. E aí, quando eu ia com o incenso, aconteceu isso. A tinta nanquim, ela reagiu ao papel sumia de uma forma que ela abria formas, assim, começava a queimar o papel de forma que eu não conseguia controlar. Ela não fazia só pontos, igual está fazendo aqui na folha do papel branco, né? O papel, assim, sem nenhuma tinta, sem nada. Eu queria, né, que o incenso fizesse só pontos, assim, que fosse vazando gradualmente para essa luz do sol entrando gradualmente e dar essa ideia das estrelas, né, que vão sendo formadas. E aconteceu isso. Então, esse trabalho ele veio a partir de um acidente, na verdade. E aí, quando eu pintei uma folha de preto, né, assim, e coloquei, né, segurando assim, com esse meu amigo segurando já para a gente testar o vídeo para ver. E aí eu vi que eu não tinha controle, que o fogo começava a queimar muito mais do que eu queria. Só que eu falei, mas isso é interessante, isso pode dar um outro trabalho. E daí, então, eu resolvi, primeiro eu fiz o vídeo, né, com o papel branco mesmo, achei que funcionou super bem dessa forma. E aí, depois, uns meses depois, né, eu guardei essa ideia, e aí peguei uma série de papéis, pintei todos de nanquim e fui queimando o papel, né, assim, fazendo essa nova série, então, que eu chamei de Dança Noturna. Então, esse trabalho ele veio a partir deste daqui, né, do vídeo. E esse vídeo, por sua vez, ele veio a partir desse, apesar de que esse trabalho aí tá quadrado, ele é posterior, ele é do ano seguinte, só que uma coisa levou a outra. Assim, eu tinha esses papéis, né, esse trabalho que vocês estão vendo aí agora, chamado Órbitas, é um papel japonês com folha de ouro. E ele era um papel tão lindo que eu ficava assim meio, isso aqui não preciso fazer nada, que o trabalho já está pronto, assim, quase era a sensação que dava, eu tinha que fazer algo assim
que fosse muito pontual e sutil, e ao mesmo tempo que fosse efetivo, né, em cima desse papel, assim, que casasse, assim, com o papel. E eu experimentei várias coisas, eu tinha muito poucas folhas desse papel, que foi de uma viagem que eu fiz ao Japão em 2008, que eu fui expor lá, e trouxe umas poucas folhas, assim, tipo 10 folhas, assim, na mala, uma coisa assim desse papel. E daí eu comecei a experimentar e eu achava que nunca estava legal, assim, o que eu fazia nunca chegava assim, num resultado interessante. Até um dia que eu tive a ideia de furar o papel com incenso. Então, essas bolinhas que vocês estão vendo assim mais escuras, né? São esses furos e tal. E aí eu achei que casou muito bem, assim, com o material, com o papel, e ao mesmo tempo eu achei que não estava pronto ainda o trabalho. Aí isso ficou guardado ainda mais um ano. Mas então foi esse papel que deu margem, né, que suscitou esse vídeo de uma certa forma, né, assim, porque eu usei esse mesmo procedimento do furar a folha do incenso. E daí, no ano seguinte, eu retomei esses papéis que eu tinha furado com incenso e vim com um lápis, que ele é um lápis grafite com lápis de cor junto no mesmo lápis. E vim desenhando esses círculos, né, por cima, assim, que eu chamei, então, de trabalho de órbitas. Não sei se eu estou sendo muito didática também, assim, explicativa no trabalho, ou se tá legal. Assim, eu estou contando um pouquinho, porque eu Eu, acho que, né, como a gente está falando aqui no nível de escola, de universidade, eu pensei assim que seria interessante explicitar mesmo o processo, né? Assim, como que os trabalhos vão surgindo mesmo, uma coisa após a outra, sem muito mistério, assim, né? Na experimentação mesmo. não, tá ótimo, Laura. Aí, qualquer coisa também me digam aí. Eu queria perguntar, assim, quando eu estou com a minha janela aqui minimizada ou maximizada, isso não faz diferença para a gravação, não. Vocês continuam vendo o PDF inteiro quando eu Sim, minimizo ou sim. maximizo aqui? A gente continua vendo o PDF com a tela maximizada. Tá, Tá PDF, ótimo. vocês não estão vendo a janelinha do Zoom aqui ao lado, não, né? A gente te vê, a gente vê só o seu rosto pequenininho, mas vê a tela maximizada. Tá, tá dando para ver o PDF completo, o desenho Sim, inteiro? sim. Sim. Tá, então tá bom. Então tá Depois, bom. já que a gente fez essa pausazinha, eu queria saber um pouquinho sobre a questão da série, ou talvez da repetição, né? Por mais que a gente sabe, né, e vê claramente que não é como que eu vou falar? Não há uma repetição idêntica, mas há um ato contínuo, quase como uma escrita, assim, né, dos desenhos da série, da primeira que você mostrou, né, Uhum. da série noturna, com relação ao vídeo, agora essa que eu achei, assim, belíssima. Aí eu queria saber, como você tá falando, assim, um pouco do processo, como que é essa relação para você, se há uma necessidade, sabe, de esgotamento até que chega num fim e aí acaba aquela série, ou se, né, como que flui esse discurso para você? Acho que quase todos os meus desenhos, se não todos, na verdade, eles são feitos em série. E eu não penso em esgotamento, não, porque eu acho que nunca se esgota nada no final das contas, né? Mas eu sinto assim que eu penso mais em margens de desdobramento que o trabalho permite, sabe? Então eu sinto na força do conjunto, né? Diferente, por exemplo, a gente vê um desenho assim, né? Só esse aqui que eu estou te mostrando, ou você vê um conjunto, sabe? Você tem uma variação assim dentro do mesmo tema, por assim dizer, né? Até da mesma técnica que estou usando, mesma técnica, mesmo suporte, tal, mas você tem uma variação de experimentação formal e de condução de movimento. Eu penso muito em movimento nos meus trabalhos, assim, talvez porque eu dancei durante muitos anos também, né? Fiz dança contemporânea e depois eu me formei como professora de Hatha Yoga.
Então, o movimento sempre foi muito importante para mim. Eu nunca usei o meu próprio corpo no trabalho e nem nunca pensei em um trabalho, por exemplo, de performance, mas eu acho que o movimento está presente de outras formas, sabe, no trabalho, né? Então, eu acho que o conjunto ele permite isso também, sabe? A questão do movimento é diferente, dá mais força ao trabalho no final das contas, o conjunto, né? Então, acaba que todos nascem assim, na verdade é uma vontade que vem, assim, de fazer mais, sabe? Assim, com essa mesma ideia, com o mesmo material, de desdobrar aquilo, não no sentido de esgotar, mas é de desdobrar mesmo, de experimentar as possibilidades, né? Sim, isso é interessante, porque é difícil pensar assim em série, né? Para mim é difícil pensar o único. É, é, O trabalho ele nasce para mim naturalmente como uma série, sabe? Para mim é mais difícil entendi. pensar um só do que pensar a série. Ele vai se desdobrando, assim, é uma coisa natural, na verdade, não é muito premeditado. Eu faço um, aí eu faço uma variação daquilo e ele vai vindo assim. Acho que para mim é mais difícil pensar em um do que pensar em série. E talvez assim, é uma coisa minha, não sei, até as minhas instalações, né? Trabalho muito com repetição de elementos, por exemplo, tem trabalho que eu fiz na Bienal de Liverpool em 2010, o Templo dos Mil Sinos, são 1.000 sinos de vidro, né? Assim, então, tem vários outros que trabalham com repetição de elementos, sabe? Gente, desculpa, só um minutinho, peraí, eu vou ter que atender, só um minuto, telefone. Oi, desculpa, tinha batido ali 2 vezes, eu tive que olhar. Então, eu estava falando assim que a série vem, sabe, assim, como uma coisa natural, na verdade, no trabalho. Bom, vou continuar aqui. Esse trabalho chama Transmutação, ele é de 2018, começo de 2018. E eu coloquei esse conjunto, essa outra imagem, a imagem anterior, para vocês verem, terem um pouco de noção assim de escala, né, do tamanho do trabalho. E aqui 2 detalhes, esses detalhes eles trazem mais a cor real do trabalho, que essas fotos aqui ficaram um pouco escuras, tá? Mas isso aqui mostra o conjunto, né? É um trabalho só, na verdade, assim, esse trabalho é composto por 15 quadros, mas eles não são dissociáveis, né? Então isso aí é um trabalho só. E aqui a gente tem um pouco mais assim da cor do material que eu usei, que é uma casca de árvore, né? Esse material meio marrom dourado que vocês estão vendo. E, e esses pontos são confetes, né? Pretos e verdes, papel pintado com guache, que depois eu cortei os confetes. E nesse trabalho, por exemplo, é fundamental ter vários, porque eu estou pensando realmente no movimento, sabe? Na conversa, no movimento de uma coisa com a outra, nesse diálogo. Então, acharia estranho, por exemplo, assim, ter só um, né? Acho que o trabalho, não sei, para mim, no meu caso, eu acho que ele ganha força, sabe? Assim, no conjunto, né? Nesses diálogos mesmo que vão sendo feitos. E um procedimento que eu utilizo bastante também, né, bom, isso aí é colagem, né, eu estou chamando de desenho, mas na verdade é colagem, porque para mim não tem muita separação, assim, é um pensamento de desenho, né, que vai levando ao nascimento da forma ali, né, então por mais que não seja desenho no sentido tradicional, assim, de desenhar no papel, com uma linha, com um lápis e tal, mas é um procedimento, um pensamento, eu acho, de desenho. E essas formas são rasgadas à mão, né? As cascas de árvore. Isso é importante para mim, essa proximidade com o material,
E em vários outros trabalhos eu uso isso também, esse mesmo procedimento de rasgar com a mão o material. Se quiserem fazer alguma pergunta, colocação, fiquem à vontade. Esse você falou que é a casca da árvore bem fina, então. É uma casca, ela é tipo um pergaminho, assim, ela é bem fininha mesmo, é. É uma casca que se desprende naturalmente, um tronco de uma árvore que solta suas cascas naturalmente. Ah, tá, era isso Uma que eu... árvore da Mata Atlântica e do Cerrado, eu peguei aqui em Nova Lima. E elas caem naturalmente assim no chão, vão soltando. Elas são assim como se fossem mil folhas, sabe? O tronco da árvore ele é assim já, assim de camadas, 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 como se fossem folhas. E aí ele vai soltando e isso vira alimento orgânico para a floresta, né? Ele é rico em polifenol, que é um antisséptico. Essa casca tem um tanto de coisa assim interessante. E da família dela é aquela árvore australiana chamada tea tree, que faz um óleo essencial chamado tea tree oil, que é um óleo super forte, assim, antisséptico, né, feito a partir dessa árvore, que é melaleuca, né, assim, aqui no Brasil a similar que a gente tem é a melaleuca. Então é recolhido, né? Sim, é encontrado. Uhum, Esse já é um trabalho também que assim é um conjunto, né? Essas monotipias são monotipias, no caso com minério de ferro e colagem de minério de ferro preto e colagem de papel carbono sobre papel. E é um trabalho que é indissociável também, né? Assim, eu penso, o trabalho são esses 5 quadros. Ele tem o entreato 1 e o entreato 2, né? O que eu fiz foi dividir, eu fiz 10 monotipias, eu fiz mais de 10, mas eu selecionei 10 para chamar de entreato, e daí eu vi que o trabalho funcionava num conjunto de 5. Então eu chamei de entreato 1, que é esse que vocês estão vendo, e tem o entreato 2, que são outras 5 monotipias dessa mesma série, né? Então aqui eu trouxe só o entreato 1 e um detalhe, né, que são as duas primeiras monotipias dessa série. Aqui tem um trabalho chamado Sopro, feito em 2018, 2019. E é um desenho maior, esse já com colagem de casca de bambu. É um desenho feito em técnica mista, ele leva carvão, pastel a seco, lápis dermatográfico, grafite, uma série de coisas. Então esse é um detalhe, quer dizer, o trabalho mesmo daquele que a gente estava vendo anterior. E essas cascas de bambu foram coletadas também, assim, no chão, num parque em São Paulo, que é o Parque da Água Branca. Eu estava morando lá perto na época. E sobre elas, acho que dá para ver aqui, né, que eu fiz incisões, né, assim, incisões nas próprias cascas, então criando um outro desenho, uma outra textura aqui em cima das cascas. E esse também, esses são 3 desenhos, eu trouxe 2 aqui para a gente ver, o sopro 1 e o sopro 3, mas esses são separados. Assim, cada desenho ele tem a sua autonomia, assim, eles são, né, dissociáveis, não é uma série no sentido assim de ser igual ao entreato, que é 5 desenhos formam um trabalho só. Esses não, esses já funcionam de forma assim autônoma. E aí eu trouxe, bom, então esse é de 2018, 2019, né? E eu trouxe um trabalho de 10 anos antes, paisagem seca, que também utiliza
É porque aqui também tem papel carbono, tá? O desenho com carbono também. Então aqui essas linhas são feitas com papel carbono. E aqui é a colagem do papel carbono amassado e usado. Então papel carbono já usado, que guarda uma história. Não dá para ver muito bem assim aqui na imagem, mas ele tem... Você chegando perto da obra, você vê que tem, né, o papel já foi escrito, já foi usado, né? Ele tem ranhuras, assim, tem desenhos, caligrafias assim no próprio papel. E essas montanhazinhas são rasgadas à mão também, essas formas. E então eu coloquei na sequência, porque são dois trabalhos que falam de paisagem, né? Assim, esse aqui é uma paisagem em movimento, alguma coisa que alude a uma paisagem em movimento, assim, para mim pelo menos. E também tem o carvão, o carbono, e aqui essa paisagem que leva para um outro lugar, né? Assim, talvez aqui dê para ver mais um pouco das ranhuras do papel carbono usado. Esse trabalho eu fiz após uma visita ao Japão, em 2008, após visitar os templos budistas lá. E aí, no Japão, eu aprendi que existem 4 tipos de jardim japonês, basicamente. E um deles é chamado jardim de paisagem seca. Que é o jardim, esse jardinzinho que a gente conhece como o jardim mais tradicional budista, o jardim de pedra, né? Que ele é feito com pedras assim no chão e ele tem essas pequenas rochazinhas assim compondo. E tem templos budistas em Kyoto com jardins lindíssimos assim de pedra, né? E eles são mantidos no mesmo desenho, na verdade, há séculos. Não é muito o que a gente vê aqui, por exemplo, que é vendido nessas lojas assim de esotéricas e tal, que vem com um garfinho para você ir refazendo os desenhos assim, na areia. Não, lá não. O mesmo desenho é mantido. Então cada templo, né, cada jardim de paisagem seca tem o seu desenho que é mantido ali, o mesmo desenho. E daí... e daí tem toda uma simbologia assim, envolvida nesses jardins, que eu achei muito interessante, né? Assim, o que essas montanhas, essas rochas representam. Mas acho que não vem um caso aqui, isso foi mais uma coisa da minha pesquisa, assim, individual, mas... Esse trabalho é uma série também, parece que de 12, 13, né? Eu trouxe esses 3 aqui para a gente ver. E aí, esse vídeo, alguns frames desse vídeo chamado Music Video Meditation One, que surgiu a partir de um convite de um curador canadense de Toronto chamado Earl Miller, para criar um trabalho para uma exposição chamada Comunismo das Formas. Foi uma exposição, na verdade, que aconteceu primeiro na Galeria Vermelho, em São Paulo, sob curadoria do Fernando Oliva, e aí depois o Fernando Oliva fez uma parceria com o Earl Miller e fizeram como se fosse um módulo 2 dessa exposição em Toronto. Eu participei da exposição lá de Toronto. E daí o convite do Earl Miller, que foi quem me convidou no caso, foi para pensar uma relação entre as artes plásticas e a música, e mais especificamente o videoclipe. E daí eu quis fazer algo que fosse um pouco contrário ao videoclipe, né? Porque o videoclipe é essa profusão de imagens o tempo inteiro e uma velocidade das coisas. As imagens têm que estar sempre em movimento, né? Para chamar a atenção ali da pessoa que está assistindo e tal. E aí eu faço um vídeo que ele traz essas folhinhas assim de partitura e eu pego esses marcadores, destaca-texto e vou simplesmente passando, assim, destacando algumas dessas linhas, né? E eu coloquei na sequência do Paisagem Seca porque para mim tem uma relação total, né? Assim, tem até uma influência assim, da minha viagem ao Japão aqui ainda, né, nesse trabalho.
Então, eu trouxe só esses frames, eu vou, então eu faço essas linhas e tal, e tiro a folha, e aí tem outras embaixo, e eu vou fazendo mais marcações, vou puxando as folhas, e é isso o vídeo todo. Vou passando as folhas e fazendo novas marcações, assim, destacando algumas linhas dessas partituras, e elas vão formando esses trigramas ou hexagramas, algo um pouco como no I Ching, assim, também. Ô, Laura, e tem som esse vídeo, não? Não, é sem som. E daí, por último, eu trouxe alguns desenhos da série Vista, que são de 2011, que também é um trabalho onde eu uso fogo, né? É engraçado como que as coisas vão se juntando, né? Porque aquele primeiro trabalho que eu mostrei para vocês, que é o Dança Noturna, né? Que é o da imagem do flyer, ele veio a partir desse acidente, né, dessa experimentação, na verdade, né, que eu estava fazendo para o vídeo, né, para o Entre as Estrelas e Seus Olhos, que eu pintei o papel de preto, aí vi que ele queimava mais do que, o incenso queimava mais do que eu queria e tal, e usei para fazer um outro trabalho. Só que aqui eu também já usei fogo, e aí depois que eu fui lembrar disso, como que as coisas voltam, né, se repetem dentro do trabalho, e eu acho assim, meu trabalho ele não tem uma unidade formal necessariamente. E, e assim, eu não busco isso, né? Não busco uma unidade formal entre as obras, mas para mim tem claramente um fio condutor, assim, e tem elementos que se repetem, às vezes até de forma inconsciente, né? Que eu só vou perceber depois, assim, que aquilo, se repetiu esse procedimento, eu já tinha usado num outro momento, e eu acho que a partir de um certo momento, até outras conexões formais podem começar a ser feitas, né? Assim, como, por exemplo, aqui tem a questão da linha vertical, aqui a linha horizontal, né? Essas linhas repetidas e colocadas assim como grades. Então, são elementos até formais assim que conversam, mas a minha pesquisa não é direcionada a uma unidade formal, nesse sentido, acho que eu quero dizer, né? Essa unidade formal, ela pode ou não acontecer, isso não me preocupa. Assim, eu acho que eu até fujo de uma unidade formal muito grande das coisas, entre as coisas. E então esse trabalho ele é feito com papel queimado, né? Assim também essas tiras que vocês estão vendo assim, né? Que tem essas variações de marrom, é um papel queimado que depois eu fui recortando e colando para formar essas tiras, e depois eu venho com essa colagem com o papel azul por cima. Então isso aí é só colagem, tudo é colagem, mas que para mim também é um procedimento claramente de desenho. E acho que então é isso, meu PDF termina aqui, e eu vou talvez interromper o compartilhar, abrir para as perguntas, e temos perguntas que a Camila tinha me feito. Você quer me fazer, Camila, as perguntas, ou não sei se eu já respondi alguma coisa que você tinha colocado? Eu acho que, de certo modo, você respondeu. Sim, eu abro para o pessoal, né? Quem Pode quiser ser, fazer alguma ótimo. pergunta. Acho que está todo mundo meio tímido. Podem perguntar, gente, eu adoro pergunta. É bom conversar com o público. Olá, você tinha falado da seriação, da questão da seriação, aí você... Abre sua câmera, Letícia, para eu ver vocês agora que vocês estão Pois é, perguntando. eu já tentei aqui, peraí, deixa eu ver. Foi? Foi. Você tinha falado sobre a questão da seriação do seu trabalho, e você começou a falar do trabalho dos sinos lá, que você fez na igreja. Você podia falar um pouco desse trabalho, em Esse relação à trabalho. questão da seriação? Aham.
Esse trabalho que eu trouxe como um exemplo, né, de uma instalação que utiliza a seriação, mas tem vários outros que utilizam também essa questão da repetição da seriação. Mas é um pouco isso, assim, de pensar que a repetição de vários elementos, né, assim, num trabalho, na verdade, você tira... é como se você tirasse a importância da unicidade, né, do a importância do único, e desse força para o conjunto, né? Porque quando você tem 1000 sinos de vidro assim, repetidos, você não está chamando atenção para um sino só, você está chamando atenção para aquele conjunto, né, aquela massa, assim. Então, acho que é um pouco por aí que passa, sabe? Para mim, assim, diluir a importância do único e chamar a atenção para um conjunto, dar força para o conjunto. Esse trabalho ele foi feito também a partir de um convite do curador da Bienal de Liverpool na época, que era o Lorenzo Fusi, e ele me convidou para ir até Liverpool, conhecer a cidade e propor, apresentar uma proposta de trabalho, de instalação, um trabalho novo para a Bienal. E daí eu apresentei 4 propostas, até ele escolher essa. Então foi um processo, esses processos assim, na verdade, assim, de trabalhos mais instalativos, coisas grandes, né, que tem produção e tal, é sempre uma negociação, né, porque você tem que lidar assim com, de certa forma, assim, o tema no caso da Bienal, um pouco o conceito curatorial, e ao mesmo tempo sendo fiel à minha pesquisa, né, lógico, a escolha do lugar que você vai expor e ao mesmo tempo permissão para expor naquele lugar, porque eu tinha que escolher um local público em Liverpool, né? Essa parte da Bienal que eu participava era de intervenções em espaços públicos. Eu tinha que ter permissão daquele espaço para abrigar o trabalho, tinha que casar assim, o orçamento, né, da produção com o orçamento que a Bienal oferecia. Então, são várias coisas, assim, sabe, juntas, né? Então, os outros 3 projetos que eu apresentei antes, o curador, ele gostava, mas sempre esbarrava em alguma coisa, sabe? Ou esbarrava em alguma coisa do conceito curatorial, ou então da execuibilidade do trabalho, ou do orçamento, até a gente chegar nesse que falou, isso aí dá para fazer e tá casado com a proposta e tal da curadoria, né? Então, essa instalação com os 1000 sinos, né, é uma capela, né? Uma antiga capela do cemitério St. James, que hoje em dia eles chamam de Oratory. É um lugar que expõe esculturas celebrativas, assim, do século XIX, memorial sculptures, né, que chama, é como se fossem esculturas, não sei se celebrativas é a melhor palavra em português, esculturas que prestam homenagem, assim, às pessoas que moraram ali em Liverpool, da sociedade, sabe, assim, que tiveram uma importância social, assim, na história da cidade. Por isso, memorial, né, sculpture, esculturas em memória a essas pessoas, alguma coisa assim. Então, eu achei que o local casava também assim, com o conceito do trabalho que eu queria apresentar, queria expor, né? E aí tem um áudio de uma peça polifônica em 5 canais, onde é narrada essa lenda, uma história do Templo dos Mil Sinos, que era construído numa ilha, que com o passar dos séculos ele se afundou no oceano e que essa música continuou a ser ouvida debaixo d'água. E aí eu reescrevi essa história, gravei com um amigo americano narrando e aí a trilha sonora foi composta pelo Fernando Rocha, que é um músico, professor da Escola de Música da UFMG, né? Um pouco em parceria comigo, assim, mas assim, ele que
que compôs e gravou a coisa, né? Assim como tudo, eu fui falando um pouco o que eu queria e dialogando, direcionando, então a gente foi vendo isso junto, mas ele que entende assim mesmo da composição musical mesmo assim, ele que fez no caso. E aí depois eu editei isso, esse material. Laura, o Fábio escreveu aqui, o uso das cascas de árvore me remeteu à problemática de Didi Uberman sobre a questão da superfície, da epiderme do ser que expressa quem ou o que algo é. É, é, o Didi Uberman fala, quando ele fala da casca, né, em francês, que é écorce, que é a camada que está entre, ela não é nem a casca, né, propriamente dita, e nem é a pele por dentro, né, aquela fina cobertura que está entre as coisas. E eu também fiquei assim um pouco no limiar para perguntar quando você mostrou aquele trabalho, que ele é muito bonito isso, né? Fino e remete a esse entre as coisas. Não sei Uhum. se talvez você puder falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, muito interessante essa colocação. Eu não conheço o texto de Dilberman, mas sim, tem essa questão da pele, né? Assim, da árvore que solta. E por isso que eu falei que para mim era importante, eu frisei isso, assim, de rasgar essas cascas à mão, em contato da minha pele com essa pele da árvore, assim, por assim dizer, né? Então tem essa questão tátil assim no processo, né, que está presente. E para mim assim a questão do rasgar com a mão aproxima do material e aproxima da natureza também, sabe? Então, e confere, como é que, não é que confere, mas talvez ressalta, né, o caráter orgânico que já é do próprio material. Ele já está ali, então é isso, assim, nesse material, nesse trabalho, pelo menos, assim, eu acharia estranho chegar com uma tesoura cortando, sabe, assim, eu queria essas formas um pouco informes mesmo, uma forma um pouco sem forma, nesse sentido, onde Mas, o controle vai até certo ponto, assim como no Dança Noturna, que eu vou queimando e o controle vai até certo ponto. mas ao mesmo tempo, você fala, junto com ele tem os confetes, né? Que Uhum. que é de papel, o confete. É. De papel que você pintou e recortou. E aí eu achei, junto com toda a delicadeza que é né, a organicidade do desenho, a delicadeza da imagem e da leveza da casca, né? Para mim teve um choque brutal quando eu vi os confetes, né? Porque me lembrou, assim, né? Essa questão do dentro, do material usado e colhido para fazer o confete, e aquilo exposto entre o verde e o preto, enfim, eu acho que criou uma poesia, um diálogo de leveza, mas ao mesmo tempo de um lado brutal de destruição, sabe? Hum. Eu consigo ser clara, assim, como que um questionamento à construção, o surgimento das coisas, mas também a destruição. E de um certo modo, eu não sei, as obras que você mostrou me faz muito pensar, não sei se para você tem isso, essas questões quase que de polos, de início e fim, de nascer e morrer, de começo e fim, mas tudo isso construído num grande diálogo que eu acho que é feito pela questão da série, né? Como se tivesse um entre as coisas, né? Uhum. Não sei se para você isso tem uma importância, mas como você mesmo disse, né? Você não começa a produzir, você não pensa só em um trabalho, você pensa numa sequência. E eu acho isso extremamente, admiro porque eu acho isso extremamente difícil. Para mim requer disciplina, né? Requer um pensamento bem expandido de pensar em algo que vai ter um processo, que vai ter uma continuidade, né? Uhum. E eu não sei se para você isso faz assim, né? Se essa
esse meu pensamento faz sentido, essa questão, essa polaridade de início, fim. Eu acho que tem uma questão temporal que perpassa todo o meu trabalho, assim, não só o desenho, mas o meu trabalho como um todo, sabe? Temporalidade, transitoriedade, questão da transiência, né, do efêmero, da passagem das coisas. Então, acho que isso perpassa, assim, o trabalho como um todo, né? Mas é engraçado, essa questão dessa brutalidade no Transmutação eu não sinto não, sabe, assim, mas cada um é isso, a obra é aberta, né, cada um percebe a sua maneira mesmo, acho que isso que é a riqueza do trabalho mesmo, né? Eu quero que o meu trabalho seja aberto a diversas leituras, sentimentos, interpretações. A ideia do confete foi de eu vim como uma forma realmente mais definida, né? Assim, já que as cascas são um pouco informes, assim mesmo, né, pelo rasgar a mão, e que ele fosse pontuando, na verdade, assim, ele criasse pontos, diálogos, ele fosse um elemento importante ali para a condução desse diálogo. E, na verdade, ele pontua algumas partes dessas formas feitas com as cascas, né? Eu penso um pouco também assim, em peso e contrapeso, né? Elementos vindo da dança, de novo, da dança contemporânea. Né? O Eugênio já dançou muito também, ele sente o que eu estou falando, assim, na dança a gente pensa, né, dança contemporânea, peso, contrapeso, tensão, improvisação, isso são elementos da dança que eu sinto que eu trago para o meu trabalho de desenho também, sabe? Então, na verdade, ali hoje estou pensando mais em peso, em contrapeso, do que nessa questão que você chamou mais de uma brutalidade, assim, né? Eu acho que o trabalho talvez que traga uma brutalidade assim maior, mas ao mesmo tempo uma leveza e uma fragilidade é o entreato, né, que são as monotipias feitas com minério de ferro preto. Para mim, pelo menos, eu sinto isso. No transmutação, né, essas colagens com as cascas e os confetes, o confete, a gente pensar também assim, essas cascas, né, dessa árvore que eu escolhi são cascas que se soltam, né? Então um pouco assim o que eu pego ali é o que solta, o que sobra. E os confetes também, algo que você joga para o ar e ali ele sobra, flutua, né? Então para mim acho que tem na verdade mais um movimento de leveza, sabe? Assim, de diálogo desses dois materiais que se soltam, que se desprendem, que flutuam e dali estão meio flutuando ali no ar nessa composição. O espaço em branco, né, da folha de papel é sempre muito importante para mim também. E sempre foi, na verdade, desde a graduação, né, quando eu ainda estava no bacharelado aí na escola de Belas Artes. O Eugênio, a única pessoa, talvez Letícia, que deve lembrar também dos meus desenhos, né, da época do bacharelado, assim, onde o espaço vazio era muito importante. O espaço vazio do papel, eu considerava que ele era forma também, né? E acho que isso é uma coisa que ficou no trabalho, assim, acho que isso ainda é presente, né? O espaço vazio, ele é o respiro, assim, ele é um elemento compositivo muito importante. Então, para mim, aquele trabalho é mais assim, as formas flutuando nesse espaço, né? Assim, dialogando, e tem mais uma coisa assim de soltar, se desprender, de estar ali leve nessa flutuação, na verdade. Ô, Laura, pegando o gancho aí no que você falou, dos desenhos da época, queria que você falasse um pouco também dos artistas que influenciaram a gente nessa época, né? Influenciou a gente tinha uns artistas que todo mundo gostava na época e isso influenciou demais, principalmente essa questão aí do branco no papel e tal. Fala um pouco assim dessa época e de alguns que continuam te influenciando ainda, seus pares, né? Sim. A gente falava muito de quem? Mira Schendel, quem mais me Era. lembra? Mira Acho que Schendel era alguns professores também influenciaram, Roberto Betônico, na época me Leonilson, influenciou, Leonilson,
mas eu não sei, eu tinha muito uma busca pessoal, assim, também ligada à meditação, na época eu estudava Zen budismo, sabe, praticava, né, depois eu fui para o yoga, né, e então, assim, eu acho que o Zen também me influenciou muito na época, sabe, assim, acho que sim, teve essa influência desses artistas, com certeza, né, mas tem um pensamento filosófico, sabe, que eu acho que influenciou e que perpassa o trabalho, assim, né? E de desenho contemporâneo, assim, tem muita coisa, né? Mas ao mesmo tempo eu sempre acho que eu preciso conhecer mais. Eu acho que eu conheço pouco, na verdade, assim, de desenho contemporâneo. E é mais difícil, né, da gente ver, assim, publicações, né? Mas eu sempre gostei do desenho, dessa questão assim de ser algo muito íntimo, né? Assim, do artista ali com o material assim direto, não é como a pintura, por exemplo, que você vai trabalhando nela, criando camadas, camadas, e pode sempre refazer, né? Assim, o desenho passa por um outro lado, né? Assim, o pensamento, ele é mais imediato, mais direto, né? Não deu certo, não tem como consertar, né? Assim, começa outro, né? Um pouco assim, apesar de que alguns trabalhos vêm a partir desses acasos ou até acidentes, como eu falei lá do primeiro, mas assim, é um procedimento muito diferente da pintura, né? Essas séries todas de desenhos que eu mostrei para vocês, todos esses trabalhos, eu fiz, todos eles são compostos em torno assim de 10, 12, 13, 14 mais ou menos trabalhos dentro da mesma série. E eu fiz mais do que isso para poder escolher, né, assim, quais que eu achava mais interessantes ali, para formar esse conjunto no final das contas. Então, tem alguns que acabam ficando assim um pouco como testes ou o que eu achei assim que não deu um resultado tão interessante, e aí ficam aqui meio um arquivo assim, alguns até jogo fora, entendeu? Assim, porque então é isso, o desenho tem essa questão, você tem que fazer assim, viu o resultado, se não ficou bom, faz outro, né? Assim, dispensa aquela folha de papel, material que você usou e parte para outro. Ou assume, né? É isso que você falou. Ou desiste ou assume. Assim, assume como resultado final, acho que aqueles que a gente considera que chegaram num lugar bacana, né? Assim, mas tudo é importante no processo, no final das contas, né? Sem essa experimentação, o processo também não chegaria a um resultado satisfatório, né? Então, tudo é importante. Ô, Laura, e falando um pouco de processo criativo, tem muita influência da música também, né? Eu acho que você sempre teve, não teve? Você sempre trabalhou tanto assim na questão formal, assim, porque eu já vi vários trabalhos seus com a folha, como é que chama essa folha? Partitura. Com partitura, né? E eu sei que tem essa história da música aí também no seu processo criativo, né? Eu sempre gostei muito de música, eu cresci ouvindo muita música, meu pai gostava muito de música, sabe, em casa a gente ele ouvia muita música. Meu pai tem uma coletânea assim, de discos de vinil assim incrível, que vai desde música clássica até MPB e rock, sabe? Então, muito do que eu conheço de música, na verdade, meu conhecimento musical é mais dos anos 70, assim, 80, do que uma coisa muito atual, na verdade, compositores atuais, preciso até conhecer mais, porque é isso, assim, eu cresci ouvindo essa discografia. E aí isso com certeza me influenciou, né? E aí quando eu tive essa bolsa do Headland Center, que eu fui para fora do Brasil em 98, né, que eu fiquei 3 meses lá na Califórnia, eu fiz um trabalho também, uma experimentação sonora. Porque isso veio um pouco assim, eu tinha acabado de comprar um MD, que era um gravador de mini disc, né, que hoje em dia nem se usa mais. E era a minha primeira vez fora do Brasil.
E aí eu cheguei lá, a sensação assim de que tudo era diferente, sabe? Assim, todos os cheiros, todos os sons, né? Eu era a única brasileira nessa residência, então a questão da língua e os sons dos ambientes, então eu comecei a gravar tudo assim ao meu redor, né? Um pouco a coleta desse material assim sonoro e aí depois me interessei também em fazer alguns trabalhos sonoros, né? Essa coleta mesmo sonora, nessa residência, eu acabei não transformando isso em nenhum trabalho, no final das contas, mas 2 anos depois eu já fiz um trabalho sonoro aqui no Brasil. Então, uma coisa vai levando a outra. Assim, eu acho que eu sempre pensei, na verdade, esse hibridismo, né, o trânsito de linguagens, assim, que a Camila fala, assim, colocou quando me fez o convite também, isso sempre aconteceu de forma meio natural também no meu trabalho, sabe? Por isso que eu não gosto muito do termo artes visuais, porque eu acho que fecha ao invés de abrir, né? Artes plásticas eu acho muito mais rico, porque você pode pensar inclusive na plasticidade do som, na plasticidade do vídeo, entendeu? Assim, então eu posso fazer um trabalho explorando o olfato, o som, enquanto que artes visuais parece fechar numa coisa da visão, do império da visão, sabe? Assim, e então, quando eu me apresento, eu falo que eu sou artista plástica, não sou artista visual. Acho artes plásticas muito mais rico, a gente pensa na plasticidade, sabe, assim, do material. E esse trânsito das linguagens sempre foi natural, assim, para mim nesse sentido, assim, de querer experimentar mesmo as coisas. E eu acho que o meu pai teve uma importância grande, assim, nesse processo também, porque na minha infância eu tenho 2 irmãs mais novas, né? Ele sempre levava a gente para teatro, exposições de arte, concerto, música. Ele era sociólogo e ele achava que a arte era importante para a formação da criança. Então, eu cresci vendo coisas de áreas distintas, sabe? E aí, quando foi em 93, eu tinha acabado de entrar na Belas Artes, quando o Festival de Inverno voltou para Ouro Preto, né? Meu pai tinha morado em Ouro Preto nos anos 70, ele era professor de história na escola lá. E aí, quando o Festival de Inverno voltou para Ouro Preto, em 93, ele me incentivou muito a participar. E daí a primeira oficina que eu participei foi com Giramundo, né, de teatro de bonecos. E daí eu fiquei participando do Festival de Inverno durante uns 5 anos seguidos, e cada ano eu fazia uma oficina de uma área diferente. Então, eu fiz artes plásticas também, fiz pintura, com Marco Túlio Rezende, com Fernando Veloso, mas fiz dança contemporânea, contato, improvisação, teatro de boneco, percussão com Djalma Correia, oficina com a Kitty. Então, cada ano eu ia para uma área diferente. Eu acho que isso tudo, assim, que foi ao longo da minha formação do bacharelado, tudo isso influenciou o meu trabalho, né? Assim, então, é isso. Eugênio, acho que ele quer fazer uma pergunta, tá ali. Eu acho que o Eugênio Sim, levantou. eu tenho uma pergunta. Abre sua câmera, Eugênio. Laura, o que eu queria te perguntar é que eu vejo, né, você apresentando seus desenhos, eu acho que eles têm um ar intimista, né, muito... para mim tem uma perspectiva até solitária, sabe, assim, no sentido de que é uma pessoa fazendo aquilo, né, assim, diante de um desenho seu eu me sinto, né, assim, diante de uma imagem, mas de um sujeito também. Mas você também tem um trabalho de instalação que envolve muito espaço, né? Envolve trabalho de outras pessoas também, né? Então, eu acho interessante que você trabalhe em duas condições distintas, né? E um pouco distante uma das outras no sentido do fazer, né? Assim, um fazer mais fechado no sentido de você estar num ambiente específico, mais confortável, mais cômodo, né? Assim, isso é o que eu imagino, tá? E um outro fazer que já é assim, né? Já envolve lá o curador que vai definir, né? Se aquilo economicamente vai ser viável ou não, vai ter que negociar com o espaço, né? Se ele vai aceitar, se ele vai acolher o trabalho ou não. Eu gostaria de saber como é que é isso, né? E
uma coisa que eu gostaria de saber também, do ponto de vista profissional, assim, né? Se existe trabalho de galeria, que é um trabalho que vai ser comercializado, e um trabalho de instalação, de salões, né? De museus, que tem um caráter mais grandioso também, né? Porque como é que é bancar um trabalho caro, né? Assim, que envolve a participação de outros profissionais? Como é que é a sua perspectiva profissional? A pergunta é Liga a sua câmera para poder te ver um pouquinho. Ah, tá bom. Saudade. Ótimo, melhor assim do que conversar com um vazio. Cara, eu esqueço Muito bom. disso. Nas minhas aulas, os alunos não ficam querendo mostrar a cara, né? Acho que eles ficam se achando feios, ou então, Não, sei lá. a gente tem um pouquinho mais de diálogo, né? Nesse distanciamento, essas Isso. coisas tão distantes. Nossa, as perguntas são ótimas. Assim, é engraçado mesmo, você falou muito bem, acho que são dois polos mesmo da minha produção, né? O desenho, essa coisa assim mais intimista mesmo, mais eu aqui com material, sozinha, um trabalho mais solitário mesmo, você viu muito bem isso, assim. Acho que os meus desenhos não são trabalhos assim espetaculares, né? A pessoa tem que parar, se dar o tempo ali para adentrar aquela produção, sabe? Assim, até a paleta que eu uso, né? Não é uma paleta, por exemplo, cheia de cor, assim, que já te chama a atenção assim de longe, né? Muito preto, pastel, né? Que a pessoa tem que realmente parar em frente, se dar o tempo. E para mim, assim, eu sinto ainda mais a velocidade das coisas que a gente vive hoje, assim, de internet, Instagram e tudo mais, assim, acho que se uma pessoa puder parar e descansar a mente ali num desenho, sabe? Num trabalho de arte, assim, acho que o trabalho já está cumprindo, não sei se acho que a arte não tem que cumprir papel nenhum, mas entre aspas, entende? Assim, ela está já fazendo uma grande coisa ali no sentido de a pessoa silenciar a mente um pouco, assim, naquele trabalho, sabe? Então acho que os trabalhos meus de desenho eles pedem isso mesmo, assim, esse momento não só no fazer da solitude, mas eu acho que para quem vai dialogar com o trabalho também, assim, de se permitir um momento de pausa, né, para dialogar com o trabalho. E as instalações, as minhas instalações também curioso, assim, porque por mais que sejam trabalhos grandes, assim, fisicamente grandiosos, assim, tudo, mas eu também acho que elas pedem uma certa introspecção para a pessoa poder dialogar, poder entrar, sabe? Até porque muitos se mesclam muito ao ambiente. E já aconteceu em alguns trabalhos meus grandes, assim, da pessoa, ele estava em diálogo com o lugar, que a pessoa entrava e não percebia que aquilo lá era o trabalho, ou passava um pouco despercebido onde que o trabalho começava ou não, sabe? Assim, os próprios barcos, por exemplo, que eu fiz na Bolsa Pampulha, né, os enamorados, se a pessoa não estiver atenta, aquilo lá pode passar despercebido, sabe? 2 barcos estacionados na lagoa, por exemplo. Então, assim, eu acho que a instalação, muitas instalações e esculturas também pedem uma certa introspecção por parte do espectador quando vai relacionar o trabalho. Agora, nessa coisa da produção, do fazer, da instalação, sim, aí realmente é uma negociação grande, assim, que às vezes demora um ano, assim, principalmente quando é projeto internacional, que a gente, né, faz tudo com mais antecedência e aí você tem negociação com o curador, com o espaço, com o orçamento e aí você perguntou em termos da produção, como é que é produzir essas obras grandes, assim, eu só produzi tudo isso até hoje porque eu tive o convite, assim, com o orçamento para poder produzir, né? Ou então edital, que eu me inscrevi e ganhei o orçamento para poder produzir, porque senão não teria produzido também. E o desenho é esse outro momento, assim, talvez de maior independência de uma produção externa, sabe? Para se criar uma obra, né? E em termos de absorção mercadológica, né, dessas produções, que você perguntou um pouco nisso, né?
Eugênio, travou? Tá me ouvindo? Uhum. Ah, tá. A câmera ficou meio travada. Estou ouvindo. Tá. Bom, em termos da produção, assim, do mercado, assim, eu nunca fui muito, como é que eu vou dizer, assim, essa preocupação com o mercado nunca me guiou muito, sabe, assim, no final das contas, porque tanto é que eu fiz muitas instalações, né, assim, trabalhos que realmente são mais difíceis de comercializar no final das contas, né, assim, mas porque eu fui mais para um lado institucional, né, talvez, assim, do que mercadológico. Hoje em dia eu trabalho com 2 galerias, acho que o trabalho da galeria é muito importante também, né, com certeza, tanto em questão de venda quanto em questão assim, de circulação mesmo do trabalho, divulgação. Acho que as galerias, quando elas fazem um bom trabalho, podem ser ótimas parceiras, sabe, assim, para um artista. Mas eu não faço um trabalho pensando assim, será que isso vai ser vendável ou não? Isso é um pouco assim, acontece de forma um pouco secundária, né? Mesmo que isso seja uma coisa muito importante também, vender os trabalhos para poder, inclusive, fazer outros e continuar a produção, né, continuar a circulação disso. E acho que, nesse sentido, com certeza, desenhos, fotografias, trabalhos bidimensionais e de menor formato, né, objetos, eles vão ter uma circulação, uma comercialização e uma circulação mais acessível, mais fácil do que uma instalação, né? E não sei se eu te respondi, você quer perguntar mais alguma coisa assim sobre... Ela respondeu sim. Obrigado pelas palavras né, algo mais para refletir, né? Porque a gente tem alunos, né? Eu trabalho como professor há muitos anos, eu sinto nos alunos uma perspectiva muito grande, né? De entrar no mercado das artes e viver do seu próprio trabalho, né? E às vezes até deixando em segundo plano outras possibilidades de atuação de um artista, né? Eu comento com eles, olha, profissionalmente o artista pode atuar em muitas áreas, né? Porque eu acho que nós temos um conhecimento aprofundado da imagem, e a imagem ela sempre foi muito importante, mas atualmente ela é muito mais importante, né? Na vida, né? Da sociedade. Acho que na sociedade contemporânea a imagem é algo preciosíssimo, né? Uhum. Então, foi muito bom te ouvir, né? E saber da sua experiência nesse lugar. Uhum. Eu Obrigado. entendo essa preocupação é natural, né? Assim, e às vezes assim é uma insegurança, na verdade, assim, vou dizer assim, por mais que eu tenha uma carreira aí profissional de 20 anos, né? Assim, mas eu não me considero uma artista estabelecida até hoje, né? Assim, eu sempre dei aula, né? E gosto de dar aula também, assim, gosto muito. Acho que há uma troca muito grande quando se dá aula. E dar aula também foi uma maneira que eu encontrei, assim, de não ficar só dependente de venda de trabalho e nem só dependente de convite de instituição e de edital, entende? Eu acho que é uma comunhão de coisas, assim, né, que acontece. Eu vejo meu trabalho como isso, um trabalho de artista, de professora, de artista que vai participar de exposições internacionais, de editais, que a galeria vai vender trabalho também, sabe, assim, né? Então, é uma série de coisas juntas, né? E eu falo que eu não me considero assim, estabelecida, assim, porque eu não vivo só de venda do meu trabalho. E você tem momentos que vende algumas coisas, tem momentos que não vende nada. Então, assim, é um pouco saber ir convivendo um pouco com essa instabilidade. É claro que eu espero assim que o trabalho ele comece a ser mais absorvido, sim, né, assim, pelo mercado, já que também que eu não fiz opção, por exemplo, até hoje, pelo menos assim de ter um trabalho assim mais fixo, assim tal, justamente para poder transitar, né, entre todas essas coisas.
Então, é uma coisa assim que faz parte do meu orçamento também, que eu dependo dele, mas eu acho assim, o artista criar um trabalho com essa, assim, um trabalho quando ele já nasce assim, preocupado com essa questão de mercado, de antemão, ele já está fadado ao fracasso para mim, sabe? Porque é como se você antecipasse as coisas, colocasse o carro na frente dos bois. Eu acho que vender é ótimo, participar de exposições que vão poder, galerias que vão poder comercializar o seu trabalho, eventualmente é ótimo, mas é uma consequência, na verdade, de uma produção mais sólida, sabe? Ele deve ser assim, porque senão as coisas ficam invertidas. E aí é complicado, porque às vezes o mercado ele pode trabalhar um pouco com tendências, então ele pega, por exemplo, um artista jovem que está começando e absorve o trabalho daquela pessoa, mas a produção não está madura ainda, então daqui a pouco a produção desse artista vai mudar ou vai para outro caminho, e daí a galeria já não vai mais entender ou absorver, eventualmente. Não estou falando que é sempre assim, não, né? Estou falando que houve casos assim, a gente, né, conhece artistas, por exemplo, que você via estavam aí e depois de repente somem, sabe? Assim, por isso eu acho um pouco, talvez assim, porque foi absorvido muito cedo pelo mercado, a produção não estava madura ainda para ser absorvida. E estar madura não é ter uma unidade formal, né? Que se fosse assim, meu trabalho até hoje não tem uma unidade formal, mas é uma consistência, sabe? Assim, que você vai percebendo assim, na produção, na plasticidade, numa linha de pensamento, né, conceitual, que vai surgindo naturalmente. Eu acho que isso é uma coisa natural que vai surgindo com a prática mesmo, com os anos de prática, né? Laura, obrigado por compartilhar com a gente a sua experiência. Estou super feliz. Obrigada, Gênio. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom te ver de novo. Saudades. Saudades Foi também. ótimo, muito bom mesmo. Obrigada, gente. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta ou colocação, ou se a Camila quiser Eu estava falando aqui, eu esqueci que meu microfone estava desligado. Nós temos alguns comentários aqui. A Cássia falou que gostou muito do artista plástica, né? Também acho, concordo que cada vez mais o artista é múltiplo, né? E pensar essa plasticidade tanto das coisas é importante. Alguém falou pro Eugênio, E legal é de mais novo. aberto, sabe? Eu acho que é mais aberto artista plástico do que artista visual. Eu não sei, eu tenho a impressão que artista visual é um termo traduzido da coisa norte-americana, sabe? Visual artist, porque lá eles nunca tiveram plastic art, né? Então, sempre foi visual arts. Eu acho que a gente pegou um pouco carona nisso, não sei, me parece, sabe? Falam que é para incorporar outras linguagens, né, de vídeo e tal, mas assim, os artistas plásticos já usavam vídeo muito antes do termo artista visual surgir, sabe? Então, é isso. E a Cássia também disse, sempre muita inspiração te ouvir, Laura, parabéns. E obrigada ao Obrigada, Nedec. Cássia. Gi, eu não sei quem é, disse, muito bom ouvir-la, Laura, seu trabalho é inspirador, e ela saiu, né? Obrigada. Cláudia disse, ótima apresentação, prazer em conhecer a Laura Belém. O Matheus certamente estava referindo ao que a gente estava falando por último e dizendo que foi um ponto legal. Eu acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, se não, a Andréia, não sei, Letícia. Andréia hoje, eu acho que ela está meio sem microfone, sem câmera. Sandra escreveu. Sandra, obrigada. Ótimo te ouvir, Laura. Obrigada. Obrigada, Sandra Oca. Sandra é minha aluna, é amiga de São Paulo. Está aí há uns anos já com a gente. A Andréia falou que está toda sambada. Não sei o que é isso. Olha, se for de samba... Bom, foi excelente, muito bom te ouvir, eu acho que você
falou do desenho com uma leveza e com um objetivo que a gente precisa, assim, de ouvir, né? Se fazer, digamos, quase que a vida como ela é. Eu acho que é difícil, às vezes, ouvir um artista falar, né? Do papel do desenho para ele, de como ele estrutura a sua vida, como ele conduz, né? Como que, quase que num diálogo, o artista com o desenho com o artista. Eu senti muito isso, queria te agradecer por tudo, muito obrigada, belíssimo seu trabalho. Se a Letícia também quiser Eu dizer que alguma agradeço, coisa. gente. Eu acho eu que quero duas coisas. agradecer. Eu que agradeço Pode também. falar, Laura, depois eu falo. Duas coisas que eu acho que é importante a gente falar, né? Ainda mais pensando no contexto das escolas, da universidade, assim, que a minha produção de desenho ela sempre esteve, acho que sempre estará ligada à experimentação, né? As instalações, todas as outras obras também, mas é porque a instalação ela parte de uma coisa às vezes muito projetual, né? Assim, ela tem que apresentar um projeto antes para ser discutido, e o desenho, como a Eugênia observou muito bem, é esse espaço mais intimista aqui do ateliê, e de experimentação de material e de ideias que às vezes surgem assim, um trabalho leva ao outro, como vocês viram alguns aí que eu apresentei, né? Ou às vezes algumas coisas vêm da intuição, algum material que eu encontro, sabe? Então, um trabalho assim, de bastante experimentação. Eu nunca sei qual que vai ser a próxima série de desenhos. Então, isso às vezes dá uma certa angústiazinha, né? Assim, mas eu acho que é legal falar isso, explicitar e compartilhar assim, né, com os alunos, para saber assim, de que essa incerteza, muitas vezes que quem está começando sente assim, uma certa angústia, incerteza, ela depois, ela nunca deixa de existir, ela só encontra um outro lugar que você passa a conviver com isso de uma forma mais natural, né? Não é uma angústia ou incerteza, você fala assim, nossa, não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer, não sei para onde que eu vou. Não é assim, né? Você sabe que tudo vem já, assim, quando você tem 20 anos aí de trajetória, né? Assim, estou contando mais da minha trajetória profissional a partir dos anos 2000, você sabe que você tem uma gama de coisas já construída, então uma coisa virá a partir da outra, por mais que eu não saiba muito bem qual vai ser o próximo trabalho, assim, já que todos eles não compartilham uma unidade formal. Isso é desafiador por um lado, mas também te dá uma liberdade muito grande para experimentar. E é isso, vai aprendendo a conviver com as incertezas e com as angústias, elas encontram um outro lugar mais sossegado, sabe, assim. Fala assim, não, ela está ali, a angústia está ali, incerteza, mas eu sei conversar com ela. Eu sei que o processo vai continuar, que vai se desdobrar e que eu posso confiar e ir experimentar, e é isso, assim. Eu acho que a gente entende melhor que o lugar da arte não é um lugar de certezas, né? De respostas. Aí a gente fica um pouco mais confortável com isso quando a gente aprende a lidar com essa questão. Mas eu queria te agradecer, quando você viu, está Laura? Foi muito comprometido bom. com a experimentação, né? Porque também, assim, não adianta o artista falar, não, agora eu encontrei esse modo de fazer e é isso, e está sendo absorvido dessa forma, então vou continuar fazendo assim. Tipo, né, eu não quero isso, eu quero estar sempre experimentando o trabalho, e o trabalho vai nos mostrando também, né, o caminho. Isso. Obrigada, viu, Laura? Obrigada, bom te gente. ver. Saudade. Muito bom. Passando essa pandemia, vamos nos encontrar. Fiquei muito feliz em saber que as 3 escolas estão conversando, né? Eu me formei na Belas Artes, dei aula lá uns 2 anos na UFMG, depois dei aula por muitos anos na Escola Guinhar, na graduação e na pós-graduação. E quem sabe eu volto para uma dessas escolas um dia, não sei, né? Estamos aí. Tá bom, gente. Eu faço só um convite para quem quiser visitar meu site, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tem algumas coisas lá. É Laura Belém, www.laurabelém.com.br. Tá. E só tentando, assim, eu gostaria de ter falado antes, para não falar assim no último minuto do segundo tempo, foi a hora que eu consegui entrar aqui.
dizer que, assim, da sua fala, uma coisa que eu acho muito importante para a gente, assim, como artista, e para o artista em formação também, esse comentário que a Letícia acabou de fazer, que a nossa maturidade não está na certeza, mas está na certeza de que a experiência vai te levar a alguma coisa. A única certeza que a gente tem é essa, né? E dizer também que eu escrevi, mas agora eu mesma posso falar, que eu acho que foi muito bom te ouvir. Eu acho que o seu trabalho tem essa mesma dicção que a sua. Vocês têm uma dicção semelhante, você e seu trabalho, que é uma espécie de que é uma tranquilidade, é um tom que a gente tem certeza que vai levar a algo... eu perdi a palavra, porque não tem a ver com reflexão, mas tem a ver com uma espécie de tranquilidade, mas uma serenidade, não tranquilidade, mas uma serenidade no fazer, sabe, no resultado. Obrigada. Muito obrigada. Então é isso. Muito obrigada, Laura. Espero que, passando essa pandemia, a gente possa se encontrar em breve, né? As três. A gente precisa de organizar algo juntos presencialmente, né? Mas eu acho que vai ter que ser o ano que vem. É isso aí, vai ser ótimo. Vamos nos encontrar. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo por participar. Tchau, Laura. Obrigada. Tchau, Letícia. Tchau, Eugênia. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que está aí assistindo. Tchau, boa tarde tchau, para Laura. vocês. Tudo bom. Tchau. Vocês também. Tchau. Obrigado, Eugênio. Obrigado, Camila.